Bom, gente, vamos lá, vamos iniciar aí os trabalhos falando de posse. Então a gente começa com os aspectos teóricos, as teorias explicativas da posse, né? Então nós temos a teoria objetiva, a subjetiva e a objetiva, tá? Então a subjetiva atribuída a Savigny, ah, e então vamos falar um pouco disso, tal, e aí vocês vão encontrar na literatura, né, os doutrinadores, alguns adotam e defendem a teoria subjetiva e outros defendem a teoria objetiva. Tem a teoria objetiva é fortalecida dentro do nosso Código Civil, mas há várias discussões em relação às teorias, enfim, acho que a gente vai passar os aspectos gerais, né, e aí vocês na literatura vão encontrar essas definições, né, enfim, e essas defesas aí, né, de teses, né. Então a gente tem aí Savigny, né, que em 1803 publica aí o direito da posse, né, que é a teoria subjetiva. Ele entendia que os elementos, né, que individualizam a posse jurídica eram dois: o fato externo, né, que é o corpus, né, e um outro fato interno, o animus, né. Daí a razão pela qual sua teoria ficaria conhecida como subjetiva, tá? Então a gente tem aqui dois elementos, né, para tratar. Nós vamos ter sempre dois elementos para tratar a posse, tá? Tanto na teoria subjetiva como na objetiva. O que nós precisamos entender é a relação dos corpos, né, especificamente dentro de cada teoria. Então aqui a gente tem um elemento material, né, que é o corpus, né, ou a apreensão, né, o elemento material da posse não seria especificamente a coisa em si, mas o poder físico, né, que você exerce sobre essa coisa, internaliza efetivamente, né, essa proposta, como está especificado, e um elemento moral, tá, que é o ânimo, é a intenção, né, no caso da teoria subjetiva, tá, então Savigny define como animus domini, né, intenção de domínio, né, a vontade de ter a coisa em proveito próprio, né, tá? Então, enfim, nesse sentido a posse se configuraria, né, com a apreensão e a intenção de ser dono, tá? Então Savigny define corpus é qualquer coisa, móvel ou imóvel, tá? Que você na posse você se relaciona como dois elementos: o corpus, né? Então, digamos, o livro, né, ou qualquer outro objeto, que é o corpus, e a intenção, né, da apreensão e o interesse de ser dono, tá? Então a teoria subjetiva estabelece a intenção de ser dono, tá? O animus domini, tá? Então o que se diferencia aí, né? E o que acontece? Quais são as contradições dessa teoria subjetiva, né? Então vamos lá. Ele termina sendo obrigado a reconhecer, né, que havia situações que o direito romano dizia haver posse, né, sem que houvesse o animus domini. Tá? Então você tem situações né, que a posse não está relacionada ao interesse de ser dono, ao animus domini. Tá? Por exemplo, como é o caso do credor, né, pignoratício, que, né, você tem uma coisa empenhada, né, então a pessoa tem a posse, né, e ela vai te devolver, né, após o pagamento. O locatário, ele tem a posse, mas ele tem uma relação contratual, né, que estabelece a sua permanência lá. O comodatário, né, também está estabelecido via contratual. Depositário, né, de coisa litigiosa, né? Então essas pessoas, né, têm a coisa em seu poder,
né? Mas está em nome de terceiro, né? Então não tem a posse civil efetivamente, né? Portanto, dentro dessa proposta da teoria subjetiva, né, ela se contradiz. Ele não estaria protegido, essas pessoas não estariam protegidas pelas ações possessórias ou interditos, né, quando deveria estar, tá? Então, o que acontece efetivamente, né? Quem, como eu coloquei anteriormente, essas pessoas elas não têm o animus domini, tá? Então, e aí estabelece a relação entre a teoria objetiva e subjetiva dentro das questões jurídicas, né, de efetivamente, né, o exercício, né, do direito efetivamente, tá? Eu vou dar sequência à teoria objetiva e depois a gente retoma alguns pontos que eu acho que é importante, tá? Então, o Liering, ele se contrapõe, né, à teoria de Savigny, né, sobre a fundamentação da proteção da posse. Ele faz uma revisão dessa teoria, né, e ele enxerga essa posse como a exterioridade, né, a visibilidade da propriedade, né, e para completar, ela tem a finalidade de completar, né, a tutela, né, da propriedade. Então, e seria necessário proteger. Tá? Então, ele enxerga. E aí a gente sempre vai ter os dois elementos, o elemento material, né, que é o corpus, a relação, né, de fato. Né? Então, você tem a coisa consigo, né? E a lei, ela tem o condão de delinear aí a relação dos corpos. Tá? Então, vamos lá. Corpos, né, e intenções são coisas diferentes, tá? Então, eu tenho a coisa efetivamente, tá? E a lei vai determinar a minha condição. Dentro da teoria subjetiva, né, a posse é um fato, tá? Então, ela não é vista como um direito efetivo, é um fato. Não tem nada que antecede. Então, você estabelece, por exemplo, numa ocupação, você estabelece essa relação sem qualquer efetividade ainda do direito, tá? Enquanto na revisão de Liering, ele já enxerga situações de posse, né, que tem a garantia do direito, tá? Então, por exemplo, no contrato, a partir do momento que você toma posse, a partir de um contrato de locação, de um arrendamento, de um comodato, você tem uma relação jurídica anterior que te autoriza, tá? Então você tem a proteção legal, tá? Então são as situações, né, do fato e do direito, tá? Dentro das teorias. Então você tem efetivamente já a partir na locação, exemplificando, na locação você assume com o direito pré-estabelecido contratualmente. Então, a partir do momento que você tomou a posse, você tem a condição de agir como se proprietário fosse, e a exterioridade, né, da posse, né, se revela, e você efetivamente, né, pode agir em defesa da posse. Tá? Então, se eventualmente você sofrer qualquer violência em relação à posse, você mesmo pode exercer a defesa. Tá? Então, você não depende do proprietário, tá? Você não depende do locador para exercer, né, a defesa da posse. Então, você tem todos os direitos já de imediato. Tá? Então, são essas relações que são pré-estabelecidas. Tá? Algumas críticas, né, em relação... Bom, aqui a gente especifica, né, que todo direito é um fato, mas nem todos os fatos. Tem fatos relevantes, irrelevantes, que não são, pela sua insignificância, né, não tem repercussão jurídica. Tá? E aí o código de 2002 torna válida a teoria objetiva. Ele tem dentro, né, lá no 1196,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, né, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Usar, gozar, dispor e reaver, em relação ao elemento material, e ele é inerente, né, à posse. Esse elemento é a retenção efetivamente. O que a gente tem que entender são as situações jurídicas em relação à posse, né? A primeira situação, né? A posse é fato ou direito, tá? Então, a posse, quando a ocupação, a retenção efetivamente, a apropriação, né? O que acontece? Ela não tem definido a condição jurídica, né? E em outras situações ela tem definida a situação jurídica, o que eu coloquei, locação, comodato, arrendamento. Então ela tem pré-definido a condição jurídica anteriormente, tá? Então esses são os dois pontos. Por que é importante ter a clareza em relação a isso? Porque a gente tem uma outra situação que está lá no artigo 1198, que é a detenção. Então, por exemplo, o zelador de um prédio não tem o direito a ações possessórias, tá? Ele está lá por uma relação contratual. A pessoa que trabalha para uma empresa e tem lá o seu veículo, a empresa fornece o veículo para o seu deslocamento e trabalho e tal, ela tem a detenção, né? Ela não tem as ações possessórias, ela não pode efetuar defesa da posse. A empresa pode retirar esse veículo, como o computador, enfim, o que a empresa cede, tá? Então isso não tem relação possessória, é uma simples detenção. Embora a posse seja um fato, né, no que se refere à retenção efetivamente, mas também o direito em face aos efeitos jurídicos, tá? Então, você tem situações geradas anteriormente, né? Então são situações as quais se estabelece uma relação contratual, escrita ou não, e aí você tem efetivamente, né, o direito, né, e depois, né, com a permanência, né, efetivamente com a retenção e a permanência, você vai adquirir os direitos, tá? Tanto é que você caminha na ocupação, né, por um determinado período, você caminha para a uso capião, né, que é chamada juridicamente de prescrição aquisitiva ao término do prazo. Por exemplo, tá? A uso capião urbana, ela é estabelecida pelo prazo de 5 anos, né? Se não for molestado, enfim, durante 5 anos, a permanência, né, durante 5 anos te dá o direito à aquisição, tá? Então, após esses 5 anos, tem a prescrição aquisitiva, tá? Ultrapassou o prazo, né, para que alguém reclamasse, e aí você vai solicitar, né, a propriedade. Você vai estabelecer a aquisição através, né, da prescrição aquisitiva do instrumento da uso capião, tá? Então, e aí o que ocorre, né? Durante esse prazo, durante esse período, né, foram estabelecidos os direitos. Obviamente que você teria direito a qualquer momento, se fosse molestado, fazer a defesa da posse, tá? Bom, aqui a gente coloca para Savigny é um fato, né? A teoria subjetiva estabelece simplesmente como fato, né? Ela não reconhece anteriormente a situação do locatícia, né? Do locador, do arrendatário, do comodatário, tal. Ela não reconhece, ela estabelece a condição de que toda posse é um fato, efetivamente, e depois os efeitos, né, que vai se converter em direito, tá? E aí vem a uso capião, os interditos possessórios, que são as ações possessórias, tá? E para Alieri é um direito, tá?
até em função do direito subjetivo, tá? Que é o interesse juridicamente protegido, tá? Se você é um locatário, se você é um arrendatário, você tem isso totalmente garantido, tá? Então, é, esses pontos são determinantes aí na visualização das teorias. Um comparativo, tá, para que vocês consigam entender, né? Então, a teoria subjetiva quanto aos elementos, né, corpo e ânimos, ela, ela, ela estabelece, né, o animus domini, né, o interesse de ser dono, né, e na teoria objetiva a intenção é pura de ter a coisa, tá? É o animus tenendi, tá? Então, eu vou ter a coisa, exteriorizar a propriedade, tá? Mas não necessariamente eu tenho o animus domini, não necessariamente, obviamente, numa locação eu não tenho o animus domini, tá? Eu vou permanecer durante, eu tenho a exteriorização da propriedade, então eu vou assumir a responsabilidade por aquela propriedade durante o contrato, né? Durante a locação, durante o arrendamento, durante o comodato, tá? Então quando falar exteriorização da propriedade, você age como se proprietário fosse, tá? Então você tem que, tanto é que lá na relação contratual estabelece que você, né, se eventualmente você, né, deteriorar a propriedade, você é responsável, enfim, você tem que tomar todos os cuidados, acompanhar, enfim, todos, né, esse período que você estiver contratualmente responsável, tá? Quanto à natureza, a posse é um fato, né? Na teoria subjetiva, como eu acabei de falar para vocês, a posse é um fato que se converte em direito, né? Por proteção legal, tá? Então, Saverin entende a posse como um fato. Você não tem o direito pré-estabelecido. Ele vai surgir depois que você, né, tiver o fato efetivamente, tá? E aí, ao contrário, na teoria objetiva, posse é um direito, né, juridicamente protegido em razão do interesse, tá? É o que eu coloquei, inclusive com situações que isso é previamente estabelecido, né, na locação, no arrendamento, no comodato, enfim, todos os momentos que você tem autorização contratual, né, você tem a exterioridade da propriedade e a posse é vista como um direito, né? Você tem já todas as garantias legais, tá? Quando Savigny vê de maneira diferente, você não tem as garantias legais e ela vai surgir a partir do momento que você já está em posse, aí você tem que a lei que vai predeterminar. Então, se você ela não vê a condição sua, né, de locatário, de arrendatário ou de comodatário, tá? A, quanto à proteção possessória, defende a posse como decorrência do princípio geral do direito, né? De que a pessoa deve ter a proteção do Estado contra qualquer violência, tá? Então, ela diferente, né, da teoria subjetiva, que defende como meio de facilitar a defesa da propriedade, tá? Então, você já tem a garantia prévia, né, de se relacionar, né, com esse processo da defesa dentro do conceito legal, tá? Algumas pontuações, né? A posse é um estado de aparência da propriedade, exterioridade, né? A posse é exclusiva, né? A gente aí coloca a situação da composse, em caso de vários condomínios, enfim, quando o bem é indivisível em algumas situações, aí você pode ter mais de uma pessoa, mas qualquer um desses dentro da composse pode exercer, né, a defesa da posse nas mesmas condições, né, de cada, né, então e obviamente não há sobreposição de posses, tá? Então ela é bem definida. A posse é uma situação jurídica que proporciona direitos, né? A teoria
objetiva deixa isso claro, a existência da nova posse extingue a anterior. Tá? Então, reconhecidas as novas posses anteriores, as anteriores, né, são extintas. Tá? Então, elas não se sobrepõem. Tá? Bom, aí tem a posse natural, que é a mera retenção, né? A posse interdicta, né? A posse com interditos, ela é a posse que já tem a proteção das ações, tá? Então ela tem a garantia da defesa, e a posse civil, né? Que se efetiva, né? Com direito aos frutos e ao uso capião. Estão unidos aí ao possuidor uma condição de subordinação, lá está no 1198, como eu coloquei, né? Que é a simples detenção. Então, empregados, diretores não podem figurar como possuidor, eles não são possuidores, são apenas detentores de um bem por um determinado período. Normalmente isso é feito via contrato de trabalho, né? Normalmente, tá? Mas pode ter outras formas também que se relacionam com simples detenção por determinado período, tá? Aí os possendi é o direito de possuir fundado na propriedade, tá? Então, o, o que nós vamos ver um pouquinho à frente, né? A propriedade, ela se distingue em algum momento, né? Então, em algum momento, em algumas situações, quem está em posse e exerce a defesa permanece, mesmo não sendo proprietário, né? Porque a propriedade, ela se discute nas ações reivindicatórias, por exemplo, tá? Então eu discuto a propriedade, né? Em alguns tipos de ações, né? No tipo de ação, e a posse nas ações possessórias. Então a pessoa pode ser mantida na posse sem ser proprietária, tá? O direito da posse fundado no estado de fato, né, da posse, né, a permanência efetiva, né, então as ações possessórias têm em conta a questão da posse efetivamente, né, e aí ela tem o caráter defensivo, tá? Então a distinção, né, é importante entender. As ações possessórias, né, têm caráter defensivo, e ações petitórias, que reivindicam o quê? A propriedade, ela tem caráter ofensivo, tá? Então, eu me defendo efetivamente, tá? Eu me defendo efetivamente se houver violência, tá? Eu me defendo para permanecer na posse, tá? Enquanto a questão da propriedade é discutida nas ações petitórias, tá? Então, por isso, também, né, tem que ser muito claro, dentro do campo jurídico, né, o caminho a ser tomado, né? Então, a classificação das posses, da posse, né? Então, eu tenho a posse direta. O possuidor direto é o que detém o poder físico e imediato, né, da coisa, está lá no 1197, tá? A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude do direito pessoal ou real, não anula a indireta, tá? O que é posse indireta? A gente vai falar na sequência, tá? Então, quem é o possuidor direto? É quem detém o poder físico, né, e imediato, tá? Quem que é o possuidor indireto? Possuidor indireto, está aqui, tá? É o que o proprietário mantém, né, ao transferir o uso direto da coisa a outrem, né? A tradição opera a bipartição da posse para aí, né, que requer efetivamente uma relação jurídica negocial para esse desdobramento da posse, tá? Então, quem é o possuidor indireto, né? Exemplificando, numa relação locatícia, né? No caso, o inquilino
o locatário, tá? É o possuidor direto, tá? E o proprietário é o possuidor indireto, tá? Então tem o possuidor direto, é aquele que detém efetivamente, é o que está morando no imóvel, é que está com o imóvel agora, né? Com a relação imediata, né? E o proprietário, ele tem a posse também, só que ele está com a posse indireta, tá? Qual é a relação jurídica efetivamente dentro dessa propositura? Porque veja bem, se eu, por exemplo, se vier o inquilino lá vier a sofrer uma violência, né, e ele pode defender a posse ou ele depende do proprietário para efetuar essa defesa? Pergunto para vocês. Por exemplo, quem pode ingressar aí com ação de reintegração se sofreu a violência? A reintegração pode ser solicitada pelo inquilino ou pelo proprietário, ou só pelo inquilino ou só pelo proprietário, enfim, qualquer um dos dois tem direitos aos interditos possessórios, tá? Então, essa relação foi mais para tentar mostrar para vocês a importância dessa relação da posse direta e indireta. A composse, como eu já havia dito para você, tá? A posse ela não admite mais de um possuidor a desfrutá-la, né? Do mesmo modo, aí a gente tem as situações da composse, a possibilidade de exercício simultâneo, né? Quando se trata especialmente de indivisível, né? Então, todos os possuidores têm os mesmos direitos, tá? Nenhum deles pode impedir o exercício, né, do outro consorte, né? Então está lá no artigo 1199, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela os atos possessórios, né? Contanto que não excluam os outros compossuidores, né? Sei lá, um carro, por exemplo, se eventualmente sofrer a violência, qualquer um dos compossuidores pode ingressar com a ação, tá? Então os dois têm os mesmos direitos em relação àquela posse, tá? Classificação, posse justa. Bom, aí o doutrinador se baseia aí pelo terreno do objeto, né? A posse ela pode ser justa em relação ao sujeito e injusta em relação ao outro, né? Depende da relação dos envolvidos aí, né? Então ela é justa, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária, tá? Então, o que é posse clandestina? Eu vou falar um pouquinho à frente para vocês mais detalhadamente, tá? Então, a posse ela é injusta, né? Se ela for viciada, tá? Então, o que acontece? Eu posso ter uma posse viciada em relação a alguém e aí, por exemplo, tem uma pessoa de boa fé que está em posse, né, atualmente e não conhece o vício, tá? Então ela é injusta em relação a um e justa em relação ao outro, tá? Então o que acontece? Posse justa, ela não pode ser violenta, clandestina ou precária. Injusta, ela será viciada em relação a alguém, tá? Qualquer terceiro, né, que sofra violência, né? A posse é violenta, aquela que é exercida mediante vários tipos de violência, né? Coação física ou moral, tá? No início do seu exercício, tá? Então, o Código Civil, lá no artigo 1208, não autoriza posse violenta, tá? Então, a posse violenta, importante também essa visualização física ou moral. Então, você pode, a física, obviamente, né, com o emprego né, de violência física, e a moral, né, com
com o fato, né, de ameaça, enfim, você tem lá o formato, né? Então, que são lá, o que é uma posse clandestina, né? É a que é constituída às escondidas, né? Então eu ocupo coisa alheia sem que ninguém perceba aí, né? Acautelando-se aí para não ser visto. Então a posse também ela tem que ser publicizada, ela tem que ser clara, tá? Posse precária é aquela adquirida ou exercida mediante abuso de confiança. Uma das características da posse precária mais comum é aquela contratual, né? A pessoa que, quando você efetua uma venda com um contrato de compra e venda que depende de um determinado prazo para se concluir esses pagamentos, e é bom até que isso seja feito também, o registro de imóveis, enfim, mas normalmente isso não acontece, às vezes é feito via contratual, e aí a pessoa assume uma posse precária até a finalização daquele pagamento. Tá? Se eventualmente ela deixar de pagar, né, eu posso solicitar reintegração, né, se caracteriza, né, pela essa precariedade. Tá? E a posse de boa-fé, né, aquela que encontra dentro da legitimidade, né, tem tempo suficiente ao exigido pela uso capião extraordinário, né, extraordinária, tendo a pessoa se apossa de coisa abandonada e aí ela já tem o tempo suficiente, né, para uso capião, né, ela tem a prescrição aquisitiva já formalizada. Então, ela é presumido aí um título justo, né, demonstrativo da situação. E aí você, né, obviamente que você, né, tudo isso é presunção relativa, né? Se houver prova ao contrário, a pessoa perde, né, o direito a essa posse de boa-fé. Então, obviamente que isso tem que ser, né, tudo documentado. Essa relação possessória é muito complexa, né? Então, até por causa dessa complexidade, né, a partir do momento da ocupação, eu tenho que fazer os registros, né, de permanência no processo da uso capião, mesmo administrativa, que é mais simplificada, eu tenho que comprovar aí a permanência dentro da legalidade, com a publicidade, enfim. Então está lá no 1201 do Código Civil, de boa fé a posse, se o possuidor ignora o vício, né, ou o obstáculo que impõe a aquisição da coisa. Né? Por que é importante? A gente vai tratar isso mais à frente, né, que a posse de boa fé e má fé, ela tem uma relação também muito importante, né, com os frutos, né, mais especialmente, e benfeitorias, frutos e benfeitorias. Dependendo do tipo de posse que você tem, o resultado depois, em relação a essa situação, né, é muito importante essa definição da posse de boa fé e má fé. Tá? Então, lá no parágrafo único do 1201 do Código Civil, o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, né? Salvo prova ao contrário ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Tá? Então, e o que é efetivamente o justo título? Né? O justo título ele se caracteriza pela aparência, né, que permite concluir que o possuidor encontra-se gozando de boa fé. Então, não é especificamente um documento, tá? Então, quando a gente fala justo título, então, em algumas situações há uma relação né, pela nomenclatura título a um documento qualquer. Tá? Um documento qualquer, ele é lógico que ele formaliza, ele está ali, tal, mas não necessariamente. O justo título está relacionado à aparência. Então a pessoa ocupou, fez, né, todo o rito, né, de registro efetivamente. Então ele pediu a publicidade, por exemplo, na ligação de água, na ligação de luz, ele tem lá, né,
ele caracteriza como seu domicílio, né? Então é fornecido o endereço, então, enfim, ele tem todas as características de, né, que a sua posse, né, goza efetivamente de, de boa fé, tá? A posse de má fé ela é caracterizada efetivamente pela aqueles vícios que a gente colocou. A situação da clandestinidade, da violência, né, da precariedade, tá? Então, né, essa, essa, esses pontos são importantes. A posse ad interdicta, né, para sua ela precisa ser justa, né? Então ela tem que ser posse de boa fé, possibilita a defesa em juízo, tá? Então eu tenho a, a garantia das ações possessórias, né, por um eventual esbulho. Esbulho, a esbulho efetivamente a violência, né? É o ato no qual o possuidor se vê privado, né, da sua posse de forma violenta ou clandestina, né? A clandestina, como eu coloquei, por abuso de confiança, tá? Então, na ad interdita eu tenho as ações possessórias. E quais são elas, né? A ação da reintegração pelo eventual esbulho, ação turbativa, né? Que é o efeito da turbação. O que seria a turbação? É um ato ilícito, né? Que cria obstáculo, né, ao exercício da posse. Então, veja bem, eu posso perder o exercício integral da posse pelo esbulho, eu posso perder o exercício parcial pela, pela, pela turbação, tá? Então, e aí eu estou falando de exercício, mas eu vou colocar aqui um exemplo físico para facilitar a visualização de vocês. Por exemplo, eu tenho um imóvel que ele é ocupado integralmente, tá? Então eu tenho eu vou perder o exercício integral dessa posse. E enquanto a turbação, digamos que parte desse imóvel, né, foi ocupado, tá? Então, por exemplo, eu tinha uma plantação de determinada parte do imóvel, e esse lado da plantação, essa parte do imóvel foi ocupada, tá? Aí eu estou falando fisicamente, tá? Mas a turbação, depois a gente vai detalhar para vocês. Quando a gente fala em exercício, eu posso, através da turbação, um simples impedimento, né, de eu chegar em determinado, por exemplo, eu não consegui escoar a minha produção. Isso também é considerado a turbação. Eu estou sofrendo ameaça aí da posse, tá? Então está lá no artigo 1212, o possuidor pode intentar a ação de esbulho, tá? Ou de indenização contra terceiro que recebeu a coisa esbulhada, sabendo que assim o era, tá? Lá no 1210, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, tá? Foi o que eu coloquei, é a perda parcial do exercício, restituído no esbulho. Então, na verdade, eu perdi o exercício integral da minha posse, agora eu vou ser restituído. E o segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, tá? Então, o que é violência iminente? Eu tenho direito ao interdito, né, possessório, tá? Interdito proibitivo, né? Então, sabendo da possibilidade, né, da violência, eu vou pedir a proteção judicial, né? Eu vou solicitar que haja uma garantia de que eu não sofrerei essa violência, tá? Então, e aí eu, através do interdito proibitório, tá? Então, o juiz vai estabelecer que se a violência se efetivar, né, quem promoveu essa violência, né, terá, além, né, das penalidades
penais, a civil, que estabelece multas, enfim, são situações que lhe dá a garantia. Mas aí a gente vai um pouquinho mais à frente, né, dar maiores detalhes sobre essas ações para vocês. A gente vai trabalhar depois, é, é, detalhar cada tipo de ação, né? O que é ação de reintegração, que garante, né, garante a defesa ao esbulho, que é a perda integral do exercício da posse, né? Como funciona a ação de manutenção da posse, né, que ela me protege da violência no caso específico da turbação, né, que ocorreu, né, com a perda parcial, né, da posse, tá? E aí eu sofro uma ameaça, tá? Há uma possibilidade iminente, né, de alguém praticar essa violência, né, do esbulho. Eu antecipo isso ao campo jurisdicional e solicito ao juiz que me dê essa garantia. Então o juiz lhe dá essa garantia, né, através dessa liminar, ele dá essa garantia de que, se houver efetivamente a ocorrência da violência, tá, você terá essa proteção, tá? Então é importante. A posse a de uso capionem, tá? Ela é capaz de conferir ao uso capião da coisa, ao titular, né, caso supridos os requisitos legais, que está lá no 1238 e 1242 do Código Civil, né? Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente do título e boa-fé, tá? Então, isso eu estou falando da uso capião extraordinário, tá? 1242 adquire a propriedade, o imóvel, do imóvel, né? Aquele que continua incontestadamente com um título de boa-fé ou possuir por 10 anos, tá? Então aqui eu estou falando da uso capião ordinária e extraordinária. A gente vai também esmiuçar um pouco a uso capião à frente, porque nós temos outros formatos de uso capião, que eu acabei de falar agora, né? Dentro da área rural, a uso capião pro labore, dentro da área né, nós temos a uso capião constitucional dentro da área urbana, que é o que eu exemplifiquei anteriormente a vocês, né? 5 anos, né, sem ser molestado, você adquire o imóvel, tá? Então a posse de uso capione, ela já possibilita a aquisição da propriedade através, né, né, do Instituto Jurídico da Uso Capião, pela prescrição aquisitiva, tá? Então você já tem todas as garantias para ser proprietário daquele imóvel, tá? Então prescreveu, uma das formas, inclusive, de perda de propriedade, tá? Então o antigo proprietário, né, não se moveu, né, para discutir essa questão durante aquele determinado tempo, né? Ele perdeu a propriedade, então o antigo proprietário perdeu a propriedade, né, e quem está em posse adquiriu a propriedade, né, pela prescrição, né? O que aconteceu? Passou o prazo, né, para que eu tomasse alguma providência, então eu perdi a propriedade, tá? Alguns elementos, né, necessários: a apreensão da coisa, a retenção, né, o exercício do direito, a disposição facultativa do direito, né? Está lá no 1204 do Código Civil. No 1228 está dizendo o seguinte, né: usar, gozar e dispor, que são, né, os direitos da propriedade, né? Adquire a posse desde o momento que se torna possível
o exercício em nome próprio, né, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Quais os poderes inerentes à propriedade? Usar, gozar, dispor e reaver. Tá? Então está lá com aí o próprio interessado, enfim, o adquirente da posse é capaz, em razão de contrato de representação, enfim, tem mandatários, tem vários tipos de formas como estão especificados aqui, tá? Nós estamos falando então da aquisição da posse originária, tá? Não tem dono anterior, é feito através da... O que é a apreensão? É o ato pelo qual o sujeito se apodera de alguma coisa. Então é uma forma concreta e real, né? Então é uma situação clara em relação à apreensão. Disposição da coisa, né? O possuidor tem o poder de disposição sobre determinada coisa, desde que haja dúvida em relação ao exercício da posse, tá? E o exercício de um direito, tá? Então a vontade válida e eficaz gera a aquisição da posse, né? E seu efetivo exercício, tá? Então e aí a partir do momento, né? A partir desse momento você tem o direito às ações possessórias. Situações derivadas, né? É possível saber quem é o dono. Então a gente tem a forma consensual, por meio do traditio brevi banu, né? De quem possuía em nome alheio passa a possuir em nome próprio, tá? Ou o constituto possessório, quem possuía em nome próprio passa a possuir em nome alheio, tá? Então aí é a chamada tradição ficta, né, da sua modalidade, tá? Então vamos exemplificar aqui para vocês entenderem, tá? Então quem possuir nome alheio, no caso o inquilino, né, passa a possuir em nome próprio. Então é uma transação né, uma transação compra e venda de imóvel, por exemplo, né, onde não há efetivamente a entrega, tá? Então o inquilino que está lá, ele permanece, né, contratualmente ele passa a ser o proprietário, tá? Então e aí funciona no caso do locatário, do arrendatário, do comodatário, tá? Então são situações de tradição ficta, tá? Ela não se institui dentro da prática, né? Não há uma entrega efetiva, a pessoa já está lá. Então isso é feito através da via contratual. É a mesma coisa no constituto possessório. Quem possui em nome próprio passa a possuir em nome alheio. Então eu sou, enquanto, né, proprietário, né, efetivamente, né, eu passo a ser inquilino, né? Eu vendo o imóvel e permaneço no imóvel, mas como inquilino, tá? Então alguém comprou esse imóvel, ele passa a ser o quê? Um possuidor indireto. Aí eu, né, já estava lá como possuidor direto, permaneço também, mas não, o que é? Não há uma tradição, é uma tradição ficta. Você faz isso via contratual, tá? Então você efetivamente não há uma entrega do imóvel, né? Sim, a permanência de quem está lá, tanto numa situação como na outra, e eu faço o registro disso via contratual, tá? Então isso é decorrente de ajuste de vontade aí no negócio jurídico de compra e venda, né? Aí, como eu dei, né, o exemplo, o proprietário aliena o imóvel, mas permanece nele, né, residindo por força de contrato de locação celebrado, tá? Então ele perde a posse de dono, mas adquire a posse, né, no caso como o locatário, tá? E no caso do constituto, né, possuidor, ele está, né, tá lá em nome próprio, passa a possuir em nome alheio, tá? Então, né, o vendedor aí
por declaração de vontade, transmite a posse indireta, né, da coisa ao seu comprador, né, e permanece, no entanto, na sua detenção material, né, ele está lá detentor da coisa material, né, ele é a posse direta. Converte-se no ato por vontade, tá? Então, através do negócio. Então, o que é isso? É uma modalidade de transferência convencional da posse, tá? Onde não há conversão de posse imediata, nem não há desdobramentos efetivos, né? Então, ela só muda de condição, tá? Então, não há ato exterior, né, que ateste essa mudança aí, né, entre as pessoas, tá? Então está lá no 1267, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição, tá? Aí a tradição, quando a transmite, continua possuidor pelo constituto possessório, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiros, tá? Ou quando o adquire já está na posse da coisa por ocasião de negócio jurídico, tá? Então, são as duas condições aí no caso aqui, de tradição, né, ficta, tá? Então, não há nenhuma movimentação externa, a pessoa permanece, só muda de estado de possuidor, tá? Permanece sempre como direto, mas efetivamente, juridicamente, muda a sua condição, tá? Sucessão inter vivos e causa mortes, né? A posse, ela tem distinção na sucessão universal ou da sucessão a título singular, né? Então, a primeira, a universal, tá? Vocês vão para a sucessão posteriormente, tá? A universal é a totalidade da herança, tá? Não há fracionamento, tá? Totalidade da herança, tá? Então, que é chamada legítima, né? Universal. E aí você tem a titular singular, que é na testamentária, então é pré-definido, tá? Então, no caso, a segunda, título singular, o testador deixa ao beneficiário um bem certo determinado, tá? Então, é diferente, tá? Então, já é predeterminado o que a pessoa vai receber lá na sucessão, enquanto na universal não, tá? Todos os bens, né, no caso do decujus, vai ser dividido entre os herdeiros, tá? Então, a situação ela tem efeitos aí durante a posse, que está lá no 1206. A posse se transmite aos herdeiros e legatários com as mesmas características, possibilitando a soma de tempo da posse, tá? Para fins da usucapião, tá? Então, isso é importante, né? Porque o que acontece? Está transcorrendo, tá? Está transcorrendo a prescrição aquisitiva para usucapião, tá? Então, isso é de suma importância, essa verificação, tá? Então, aí o herdeiro substitui o possuidor na sucessão universal, tá? Então, no caso de sucessão singular, pode-se somar o período de tempo de ambas as posses, tá? E por isso não é obrigatório. Porque veja bem, gente, o caso de sucessão é peculiar, tem que ser analisado, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma posse caracterizada de má fé, por exemplo, né? Posse injusta, então essa funcionalidade na sucessão, ela tem que ser bem analisada, porque veja bem, isso vai mudar o tempo da usucapião e pode criar os efeitos, né, que pode prejudicar efetivamente. Então, eu posso simplesmente, né, ignorar, né? Aí vai depender de tempo, é a análise
é aquela situação do jurídico mesmo, é a análise do caso concreto, tá? Então, dependendo da situação, tem que ser muito bem analisada essa condição para verificar se eu utilizo ou não a soma de tempo de posse anterior, tá? Essa soma ela pode ser, ao invés de benéfica, ela pode trazer prejuízo, tá? Então, é importante aí que se analise, no caso de sucessão, tá? Se analise muito bem a condição, tá? Direito, o direito aos interditos, a posse lhe possibilita, né, o direito aos interditos, né, que seriam as ações, né, as ações possessórias, inclusive a autodefesa. A gente vai falar um pouco à frente. A autodefesa é aquela questão, a condição que você não necessariamente busca o aparato jurisdicional para exercer, você exerce de imediato, tá? Então, é possível a autodefesa se eventualmente você sofrer a violência e naquele momento você exercê-la dentro da proporcionalidade, tá? Então, o possuidor, né, o possuidor, ele pode fazer esse exercício da autodefesa. Percepção de frutos vai depender da sua condição de possuidor de boa ou má fé. Também o direito de retenção de benfeitorias somente é dado ao possuidor de boa fé. Responsabilidade por deteriorações, também as características de boa e má fé, que a gente vai detalhar um pouco à frente. O direito ao uso capião, então, passado o tempo, né, estabelecido em lei, né, a prescrição aquisitiva me possibilita se tornar proprietário do imóvel. Inversão do ônus da prova na contestação, nós vamos ver na ação, né, então eu posso, dentro dos aspectos legais, fazer essa inversão, né, do ônus da prova, e uso e gozo enquanto durar a posse, tá? Enquanto eventualmente eu, como possuidor de boa fé, mais especificamente, eu posso ou não utilizar, tá? Quais são os efeitos, né, da posse? A ação possessória é aquela que se destina à defesa, tá? Então, ação petitória, tá? Ação petitória, na verdade, eu vou eu vou reivindicar a propriedade, tá? As ações possessórias eu vou exercer a defesa, né? E são consideradas como ações reais, tá? Então, as ações possessórias, ela pode ser extrajudicial ou judicial, né? Então, eu posso exercer a defesa com a chamada autotutela, tá? E a judicial é uma defesa de posse objetiva, tá lá. Então, está no artigo 1210, né? O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, é a perda parcial do exercício da posse. Então, eventualmente, alguém ocupou fisicamente parte, eu vou citar o imóvel aqui, parte do imóvel, ou ele está impedindo, dificultando, né, enfim, eu consegui transportar, né, a minha produção para fora da propriedade, então ele está dificultando de alguma maneira o exercício, isso é uma turbação. Eu posso ser restituído no caso de esbulho, através da ação de reintegração, e segurado da violência iminente, né, através do interdito proibitório. Evidentemente que a violência é iminente se eu tiver um justo receio
de ser molestado. Tá? Então tenho lá, né, o possuidor turbado, esbulhado, poderá manter-se, né, ou restituir, né, por sua própria força, contanto que faça logo os atos de defesa ou de esforço, tá? Não podendo ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Tá? Então, o que é o desforço imediato? O desforço imediato, tá? Essa defesa é autotutela dentro da proporcionalidade. Eu não busco, né, o campo jurisdicional para discutir e vou exercer a autotutela. O desforço imediato na proporcionalidade, tá? Então, seria, fazendo uma analogia à legítima defesa, tá? Dentro do campo penal, você tem lá a legítima defesa se eventualmente você sofrer violência. Então, a autotutela, ela tem essa similitude, tá? O que acontece lá na legítima defesa é a proporcionalidade. Também na autotutela, a proporcionalidade e a condição de exercício imediato, tá? Então, se eventualmente eu sofrer a violência, eu tenho que exercitar a defesa naquele momento, tá? Então, por exemplo, eu não posso sofrer a violência hoje, sofrer um esbulho hoje, daqui a uma semana voltar ao imóvel e retirar as pessoas de forma violenta, tá? Então, ou de qualquer outra forma, eu tenho que buscar o campo judicial para essa solução. Então, se eventualmente eu estiver sofrendo a violência, eu tenho na mesma proporcionalidade o direito à autotutela, né, e à defesa da posse pelo desforço imediato, tá? Então esse ponto aí é de muita importância, tá? Então, alguns pontos, né? Frutos, a gente tem que verificar, tá? Eu vou falar primeiro de frutos, depois eu falo de benfeitorias. Então, os frutos, eles são bens acessórios aí que vocês já, né, já viram, que resultam de coisa principal e sem reduzir, né, valor ou substância, e são utilidades, né, que uma coisa periodicamente produz, né, sem acarretar destruição, né, e aí os frutos naturais aí, né, frutas, leite, cereais, animais, criação de animais, etc. Tá? Então, em regra geral, se estabelece os frutos, né, que pertençam ao proprietário do bem principal ou, né, a quem obteve o direito de fruí-los, né? E aí prevalece o direito do possuidor, caracterizado a boa-fé na posse. Tá? Produtos já diferente de frutos, né, ele reflete, né, na retirada, tanto em quantidade como em valor, né? Então, pedras, metais, enfim. Então, essa diferença de frutos faz com que produtos, né, você sempre haverá a restituição, independe da condição de boa-fé ou não, tá? Então, são situações diferentes, né, bem diferentes. Então, em relação aos frutos, eu vou pontuar aqui não vou detalhar, porque eu acho que aí você tem frutos naturais, industriais, civis, né? Os naturais que não tem qualquer transformação, os industriais os que sofrem transformações, e os civis, né, que se reflete dentro do padrão monetário, né? Por exemplo,
Meu fruto civil é uma locação, né? Eu recebo um aluguel, por exemplo, é um fruto civil. Tá? Então, se eu sou possuidor de boa-fé, o meu fruto civil é um aluguel lá de um, de um galpão qualquer, entendeu? Então, aí. E aí, as diferenças, né, dos frutos pendentes, percebidos ou colhidos, né? Percipiendos e consumidos, tá? Então, os pendentes, eles é os que estão unidos ainda à coisa, tá? Então não houve a colheita, ainda está lá, tá? Percebidos ou colhidos, né? Então já foram separados, né? Já estão colhidos, já estão lá no depósito. E percipiendos é o que deveriam ser, mas não foram colhidos, tá? E os consumidos é os que já efetivamente foram utilizados. Então, são essas condições de frutos. Aí o seu estado, né, está lá no 1214 e 15. Tá? Então, a gente verifica que o possuidor, e aí vamos estabelecer a condição de possuidor de boa-fé, está lá no parágrafo único do artigo 1214, direito aos frutos percebidos e às despesas de conservação da coisa, né, tá? Não se estende aos pendentes e colhidos antecipadamente, que serão restituídos, deduzidos as despesas de produção e custeio. Tá? Então, ressarcimento das despesas efetuadas no bem, né? Então, eu sendo possuidor de boa-fé, eu tenho esse direito, tá? Então, não é obrigado a pagar qualquer indenização pela eventual perda ou perecimento da coisa. Então, aí, ao chamado desgaste natural, deve restituir os produtos obtidos a partir da coisa principal, tá? Deve restituir os frutos civis colhidos por antecipação, tá? Então, veja bem, foi o que eu coloquei agora lendo o artigo para vocês, tá? Então, produtos sempre restituídos, tá? Independente da boa-fé ou não. Frutos, como está. Bom, um ponto que acho que é essencial, ressarcimento das despesas efetuadas. Então, todas as despesas que foram efetuadas têm direito a esse ressarcimento, tá? E direito aos frutos percebidos, né? O que são frutos percebidos, né? Já ou colhidos, né? As despesas de conservação, tá? Então, não se estende aos pendentes e colhidos antecipadamente, tá? Então, veja bem, se eu colhi antecipadamente, né, para guardei no depósito, então eu tenho que restituir, tá? Então, e se eventualmente estão lá os pendentes, né, que estão unidos à coisa, eu não tenho direito, mas sempre com a restituição das despesas, tá? Então, isso que é importante. Então, o possuidor de boa-fé também não responde pela perda ou deterioração da coisa, está lá no 1217, né? A que não der causa, tá? Então, as ações, né, dentro do tempo, né, e que fez com que a coisa deteriorasse, não há problema. Agora, se eu eventualmente fui lá e estraguei propositalmente, obviamente, eu tenho que devolver, tá? Então, é muito claro, tá? De má fé, bom, tá lá no 1216, restituir os frutos colhidos e percebidos durante a sua posse, sob pena de efetuar o pagamento do valor a eles equivalente. Então, eu devolvo os frutos ou o valor, né? Se estende aos frutos, né, que por sua culpa acabou não percebendo, tá? Então, veja bem, com relação aos frutos, o possuidor de má fé não tem qualquer direito. Direito de ser ressarcido pelas despesas decorrentes da produção e do custeio do bem. Então, veja bem,
E aí até para que não se caracterize, né, é, enriquecimento ilícito, né? Então veja bem, eu reintegro, né, alguém que cometeu a violência do esbulho, é, e é caracterizado de má fé, eu reintegro, tá? Eu, é, Acontece o seguinte, quando houve o esbulho, a terra não tinha nada plantado. Então houve a plantação. Durante o trâmite da reintegração houve plantações, enfim, houve lá todo. Enfim, eu tenho lá vários frutos, tal. Então veja bem, eles permanecem, tanto os colhidos como os pendentes, tal, eles permanecem lá, né? O reintegrado não tem direito, inclusive ele tem que me restituir todos os frutos, tá? Então, ponto final, isso ele perde. Agora, veja bem, ele teve uma despesa, né, para a plantação, ele teve que preparar a terra, enfim, ele teve uma despesa. Essa despesa, tá, ele tem que ser ressarcido para não haver enriquecimento ilícito, tá? Então, a despesa da produção, tá, que aconteceu efetivamente, ela não pode ser duplicada com a restituição do fruto. Então eu pego os frutos, né, e não restituo a despesa. Não, tenho que restituir as despesas, tá? Evitando assim o enriquecimento ilícito, tá? E o possuidor de má fé responde pela perda ou deterioração da coisa, né, que der causa, ainda que acidental, enfim, ele tem que restituir. Então, o possuidor de má fé, ele tem o ônus aí, né, de todas, de, né, de tudo o que acontecer, independente da sua culpa ou não, tá? Benfeitorias, a gente tem as classificações das benfeitorias, as necessárias, aquelas que são imprescindíveis para a conservação, né? Úteis, né, que agregam valores ao bem, enfim, aumenta objetivamente o valor do imóvel, né? Sei lá, um imóvel urbano que não tenha uma garagem coberta, a pessoa constrói uma garagem, enfim, acresce um banheiro a mais no imóvel, tudo isso agrega valores, tá? E a voluptuárias, né? As voluptuárias, elas se destinam ao simples deleite, tá? E consiste em objetos de luxo, jardins, mirantes, cascatas, enfim. E aí quais são os direitos relacionados no caso aos possuidores de boa fé, tá? Então, regras, aí o possuidor de boa fé está lá no 1219. O possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, tá? Então o de boa fé restitui necessárias, tá? Aquela de conservação, tá? E úteis são aquelas que agregam valor. As voluptuárias não, tá? Se lhe forem pagas, tá? Então as pessoas podem, voluptuárias você pode retirar desde que você não cause nenhum problema ao imóvel, tá? A diferença, inclusive, em relação ao possuidor, ele pode exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, às quais ele tem direito. O que é importante, né, e é muito interessante, né, vocês terem atenção a essa condição. A retenção, ela é uma garantia de que o valor será pago, tá? Então isso é de suma importância, tá? Significa o que efetivamente, tá? Se, por exemplo, eu tenho lá 100 mil em despesas, em benfeitorias necessárias e 100 mil em benfeitorias úteis. Acontece a reintegração, mas eu tenho direito a esse valor. Então, se eu sair do imóvel, eu vou, né, efetivamente, eu posso ter uma dificuldade para receber esse valor, tá, de quem foi reintegrado.
Então, vai, né, o que vai acontecer? A ação vai continuar, então há uma dificuldade para tentar receber. A retenção me proporciona essa garantia. Então eu permaneço, o imóvel permanece retido enquanto, né, não houver o pagamento. Tá? Então é substancial a identificação dessa condição. Tá? Então veja bem, eu, né, estou sofrendo a reintegração, né, mas eu tenho o direito a essas benfeitorias. Então, não pagou, então eu vou fazer a retenção, eu vou pedir ao juiz, né, que enquanto não houver o pagamento, a pessoa, né, a pessoa ainda não tem o direito ainda de ocupar o imóvel. Tá? Então, fica retido durante esse tempo. Então, isso é substancial para a resolução aí, né, para a garantia do pagamento. Tá? Então, é muito importante. Já em relação ao possuidor de má-fé, ele não tem direito a essa retenção, tá? Então ele obviamente ele não tem, tá? Ele tem direito a indenizações somente por benfeitorias necessárias, né, que é para manutenção, que são imprescindíveis, né, para manutenção do bem. Como eu falei, não tem direito à retenção e não poderá retirar benfeitorias voluptuárias, né, ainda que seu levantamento não importe em deterioração do bem. Tá? Então, está lá no 1220, o possuidor de má-fé, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância dessas, nem de levantar as voluptuárias. Tá? Então, é importante. De suma importância. Também, em relação à coisa, tá? Deterioração da coisa. Tá? O possuidor de boa-fé apenas responde se o bem se deteriorou por sua culpa ou dolo. Né? O de má-fé é responsável pela deterioração, perda ou inutilidade da coisa, ainda que acidental. Poderá haver compensação entre a indenização de perdas e danos e gastos com a benfeitoria realizada dentro das regras legais. Tá? Então, veja bem, eu tenho que receber a benfeitoria e tenho que pagar uma indenização. Eu compenso isso. Tá? Então, a compensação ela pode ocorrer, né, ela está prevista lá no 1221 do Código Civil. As benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se o tempo da evicção ainda existirem. Tá? Indenização de benfeitorias ao possuidor de má-fé, atual custo, enfim, o possuidor de má-fé ele restitui as benfeitorias pelo custo e de boa-fé pelo atual, que está lá no 1222. O reivindicante é obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé. Tem o direito de optar pelo seu valor atual ou de custo. Ao possuidor de boa-fé, indenizará pelo valor atual. Então, essas são as diferenças. Foi o que eu coloquei para vocês em relação à questão da caracterização efetiva da boa ou má-fé, tá? Que é pré-determinante, né, nas condições de frutos e de benfeitorias. Tá? Então, isso é essencial, essa caracterização. Tá? É o que vai resultar depois na ação. Tá? Quais são as modalidades de ações possessórias? Então, a gente tem a chamada ação expoliativa, que é a reintegração de posse, que vocês devem ter ouvido falar. Tá? Então, condena o esbulhador a restituir, né, os frutos percebidos durante esbulho, assim como o pagamento de indenização por eventuais prejuízos proporcionados. Tá? Então, ação expoliativa, reintegração. Ação turbativa, né, ela está relacionada à turbação da posse, né, ela tem a finalidade de, né, manter a posse, também chamada de manutenção na posse, e ela cria a possibilidade de proibir novos embaraços à posse. Tá?
o interdito proibitório ou chamada ação cominatória, né? Então, aí essa ação ela tem a finalidade, né, de obtenção de preceitos contra aquele que turbar, né, o ato ilícito aí que impede ou cria obstáculo, né, ao livre exercício da posse, ou esbulhar, quem pretende esbulhar, né, que é nesse caso o possuidor se vê privado da sua posse de maneira violenta ou clandestina, tá? E ainda por abuso de confiança, enfim, ela pretende resguardar a violência, né? Então, está lá no 1212, o possuidor pode intentar a ação de esbulho, de indenização contra terceiro, que recebeu a coisa esbulhada, sabendo que eu era, tá? Essas são as ações, nós vamos detalhar, nós vamos trabalhar nas aulas seguintes, a funcionalidade, né, processuais, né, de todas essas ações, como aí a gente vai trabalhar com prazos, o tempo necessário, né, para que ela seja um tipo de ação, para que ela seja outro tipo, tal, enfim, a gente vai detalhar efetivamente todas as condições dessas ações, tá? Como eu já tinha colocado anteriormente, né, a autotutela, admite-se a autotutela ante a previsão legal, né, do instituto chamado desforço imediato ou incontinente, né, que é a defesa da posse sem intermediários, né, e desprovida do aparato estatal, judicial, considerada aí como legítima defesa extrajudicial da posse. Quais são os requisitos, né? Violação da posse tem que ser atual, foi o que eu coloquei, o próprio nome é muito claro, a nomenclatura não deixa, esforço imediato, tá? Repulsa a violação da posse, como eu coloquei, deve ser imediata. Deve haver proporcionalidade dos meios utilizados pelo possuidor com a extensão da ofensa efetivada, né? Esse é o grande problema, tá? Essa proporcionalidade que é, né, muito complexa, né? Então, mas obviamente que tem que ser observada, se não ocorrer a proporcionalidade, né, se caracteriza crime, inclusive, né, se isso não for observado, tá? Então, é um olhar substancial em relação a isso, tá? Qual a destinação? Não, bom, é recuperar a posse diante do esbulho, né? O que é o esbulho? É violação, ah, abuso de confiança, tal, enfim, é um ato praticado aí, né, pela clandestina, de maneira clandestina e violenta, tá? A ação, eu pratico essa recuperação através da ação de reintegração da posse, tá? E aí, se eventualmente eu não tenha já utilizado o desforço imediato, que é a autotutela que eu coloquei anteriormente, ou se não, a autotutela não se afigurou aí como satisfatória, tá? Então, eu tenho que ingressar com ação de reintegração, tá? Um outro interdito que tem a finalidade de resguardar a posse, a turbação, né, da posse, que a turbação ela me criou obstáculos, né, ao livre exercício da posse. Eu uso isso através da ação de manutenção da posse, tá? Ou embargos de terceiro possuidor, tá? Os embargos de terceiros, ele vai me dar essa garantia de resolução aí dessa turbação. Impedir a concretização ameaça através do interdito proibitório ou a chamada ação cominatória. Por que ação cominatória? Porque envolve, né, multas relacionadas ao não cumprimento, tá? Então, um pouco disso, a gente já está caminhando para o final, aí estamos... extinção da posse, ausência de qualquer dos elementos essenciais, né? Perda da disposição física, ausência
superveniência da intenção de ter a coisa. Então, aí a gente tem a solo corpore, que é renúncia da detenção, eu simplesmente não quero mais. Solo ânimo, com a renúncia da intenção do exercício da titularidade do bem. E corpore et animo, os dois, né? Renúncia concomitante. Então a extinção está dentro da renúncia, eu não tenho qualquer mais nenhum interesse ao corpo e não tenho mais o ânimo também, tá? Então, lembra lá no início que nós falamos de corpo e ânimo. Então, esses elementos eles têm que caminhar concomitante, tá? Então, eu não quero um, não quero o outro, tá? Ou os dois na sequência, tá? Ou por outras situações, pela perda efetivamente, né? Através de ato involuntário, né? Enfim, titular aí da coisa desiste de procurá-la, não vai atrás de ajuizar a ação, demonstra ausência completa do elemento ânimos, inércia, enfim, falta do exercício físico. Então você perde a posse também pela impossibilidade do seu exercício, né? Pela inércia do possuidor. Está lá no artigo 1223 e 1224. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, o qual se refere ao artigo 1196. No 1224, só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, né, quando dele teve notícia, se abstém de retornar a coisa, tentando recuperá-la, tá? Então, você não repele mais, tá? Então, se caracteriza o abandono. Então, aí, abandono, renúncia, né? Renúncia voluntária, despojamento, né? Uma forma de interrupção abrupta do exercício, né? Ato unilateral e revogado, né? Não se confunde aí efetivamente com a perda, né? Então eu simplesmente abandono. Tradição, quando você entrega de maneira simbólica, né? Intenção de transmissão de posse ou propriedade, nesse momento se efetua a tradição, né? A perda da posse, né? Alguém vai adquiri-la, tá? Então é o que eu falei, a posse não se sobrepõe, né? Então ela é sempre renovada, né? E a destruição, tá? É o perecimento da coisa, né? Não tem mais substância, não tem valor econômico e assim sucessivamente, tá? Bem fora do comércio, enfim, até coloquei um pouco aqui, bem fora do comércio, né? Colocação inviabiliza aí integralmente o exercício da posse, né? Pelo interesse, enfim, para ter a posse eu preciso ter interesse na utilização, né, da coisa, né? Enfim, ou a posse de terceiro. Então é uma posse de outrem, né, que eu não exerci o meu direito de pedido de manutenção ou reintegração, né? E eu, enquanto titular, renunciei de maneira tácita a essa condição.